Olá, que bom estarmos aqui de novo para mais uma reflexão. E para isso nós vamos nos preparando, vamos procurando sentir essa energia que vem do alto, que nos envolve, aquece o nosso coração. Vamos sentindo que vai nos fortalecendo e assim, amparados, nós vamos rogando a toda espiritualidade, paz, luz, compreensão. E pedimos ao nosso Pai Criador permissão para iniciar. Graças a Deus. Nós vamos assim iniciando. A nossa reflexão é do livro Pão Nosso, psicografada pelo Chico Xavier, o Espírito é de Emmanuel, e o capítulo é o 60, que chama Lógica da Providência. É uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32, onde Paulo, nessa carta, procura enviar para esses irmãos coragem, perseverança, força. Ele diz o seguinte para ele: olha, vocês que já foram iluminados e já passaram por tantas dificuldades, não desistam. Porque Paulo sabia como é difícil permanecer sem desistir diante de dor e sofrimento. E como nós sentimos dores e sofrimentos neste planeta. Às vezes não é nem conosco, né? O planeta sofre, não tem como não sofrermos juntos. E qual é a lógica da providência, né? Por que temos que passar por tudo isso? E para a gente entender como faz sentido essa carta de Paulo e como Paulo tinha poder para dizer todas essas palavras de olha, vocês vão aguentar, tenham força, tenham fé, tenham coragem. A gente tem que lembrar que Paulo, antes de conhecer os ensinamentos de Jesus, era um homem autoritário, violento, capaz de matar para conseguir aquilo que ele queria. Um homem com crenças e ideais ultrapassadíssimos. Então, quando ele entra em contato com os ensinamentos de Jesus, a vida dele cria um novo sentido. Quando ele diz para esses irmãos, vocês foram iluminados, é o que ele sentiu no interior dele. Ele foi iluminado pelos ensinamentos de Jesus. Só que esses ensinamentos de Jesus é transformador. É o que chamamos de reforma íntima, reforma interior. É um processo que vem de dentro para fora. E Paulo demorou muito, mas muito tempo para conseguir a sua reforma interior. E está tudo certo. Cada um tem o seu tempo, porque a reforma interior é um autoconhecimento. E Paulo precisava conhecer esse homem, quem ele era. Um homem que passou por cima de tudo. Um homem que não foi capaz de ouvir nem aqueles que ele amava. E diante de todo sofrimento, Paulo conseguiu a sua iluminação. Por isso ele podia dizer para esses irmãos, não desistam. Existe uma lógica em tudo. E que quando a gente começa a entender os ensinamentos do Cristo, a gente começa a conseguir trabalhar as nossas dores e sofrimentos. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender, porque quando a gente fala de dor, é muito difícil, né? Porque dor não dá para medir o que cada um sente, a profundidade que toca em cada um. Mas sabe quando a gente é criança, que a gente tem a dor do crescimento, que é aquela dor dos ossos, das pernas, que os ossos estão entrando nos eixos, para a gente crescer, esse osso começa a se acomodar e dói muito. Algumas pessoas nem sentem tanto dor, outras sentem tanto que nunca esquecem essa dor. É isso. A gente sabe que a gente vai ter essa dor vai passar e com isso a gente vai crescer. É a mesma coisa na parte espiritual. A gente está numa escola, a gente vai passar por tudo isso, porque o nosso espírito com isso vai crescer. E a gente tem que entender que não estamos sozinhos, tá?
Essa é a diferença. Por isso que o Paulo mandava as cartas. Vocês não estão sozinhos. Nós temos uma rede de amparo e proteção. A espiritualidade está conosco. Então, mesmo aqueles que não têm uma família, não têm amigos e que nesse momento se sentem completamente abandonados e sozinhos, vocês não estão sozinhos. Vocês têm todo um amparo da espiritualidade. Respira fundo, procure sentir esse amparo. A resposta vem de todos os lados, às vezes até sentado num ônibus, vem uma pessoa desconhecida e te dá uma palavra de conforto, de luz, te mostra um caminho que você não estava enxergando. Respira, que você vai conseguir enxergar esse caminho. Não se desespere, tenha fé, não desista. Como dizia Ivan Lins, desesperar jamais. Aprendemos muito e não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. A gente ainda tem muito pela frente e a gente ainda tem muito que aprender, mas tenha certeza, você não está sozinho, você consegue. Respira, tenta ouvir o seu interior, se ligue na espiritualidade e siga em frente. Que a luz e a paz do Mestre Jesus nos acompanhem durante toda a semana. Fiquem com Deus. Fiquem em paz.